Hoje nós vamos aprender com a rainha Vasti. Ontem nós falamos sobre Esther. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Vasti. A rainha Vasti, apesar de de não ter muitas informações sobre ela na Bíblia, tem em outros livros de histórias que não estão na Bíblia. Apesar da Bíblia não falar muito dessa mulher, ela tem muita coisa para nos ensinar a não cometer o mesmo erro que ela cometeu. A história da rainha Vasti está registrada no primeiro capítulo do livro de Esther. Eu não vou ler o capítulo todo, para a gente não tomar muito tempo aqui na live, mas depois eu te convido a você ler a história dessa mulher. Ler o livro de Esther em si, porque o livro ele é muito rico, o livro ele tem histórias maravilhosas e muita coisa a nos ensinar. Olha só. Capítulo 1, versículo 10, eu vou ler 2 versículos que fala assim. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetá e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era muito bela. Versículo 12. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Ai, meu Deus. Olha só. Para quem não sabe a história da rainha Vasti, eu vou contar aqui resumidamente a história dessa mulher. A rainha Vasti, ela foi a primeira esposa, a primeira rainha do rei Assuero. O mesmo rei que eu falei ontem, que foi marido da rainha Esther. Mas vamos lá, antes do episódio da rainha Esther, existiu a rainha Vasti. Essa rainha, o texto fala que ela era muito bonita. O rei, depois de conquistar ali muitas províncias, ao todo ele havia conquistado 127 províncias. Era um império muito grande, foi um dos maiores impérios daquele tempo, o Império Persa. E aquele império ele era desde a Índia até a Etiópia, então ele tinha conquistado muitas coisas. Então ele decide convidar os seus príncipes, juntamente com os servos dos seus príncipes, para mostrar toda a sua glória, todas as suas riquezas. E digamos que essa excursão, ela dura cerca de 6 meses, porque o texto fala que foi 180 dias. Após ali ele mostrar toda a sua grandeza, todo o reino, tudo aquilo que ele havia conquistado, ele decide dar uma festa. A festa, ela durou 7 dias. E essa festa que foi feita no átrio do Palácio Real, ele mandou convidar todos os moradores de Suzã. Todos os moradores foram convidados para aquela festa. E o rei mandou então que servissem muito vinho, tinha muita comida, que servissem à vontade para aquele povo. Eu consigo imaginar que tenha sido uma festa muito grande. Gente, imagina uma festa de 7 dias. As pessoas ali bebendo e festejando à vontade. Ao findar desses 7 dias, já no 7º dia, o rei então, ele muito vaidoso, porque a história fala que o rei Assuero, ele era um rei arrogante, um rei orgulhoso, um rei que gostava de se engrandecer, até pelo tamanho do seu império. E ali o rei, ele manda chamar a rainha Vasti para se apresentar.
Ele queria mostrar, além de ter mostrado durante todos aqueles 6 meses, ele mostrou a sua grandeza, o seu império, ele queria mostrar então a sua grande conquista, que era uma bela rainha. E o texto fala que o rei já estava com o seu coração alegre, ou seja, o rei já estava bêbado, mas também 7 dias bebendo, né, gente? Imagina. E o rei então manda chamar a rainha para se apresentar, porque ele queria mostrar a sua beleza para todos. A rainha também estava dando uma festa lá na casa real para as mulheres dos príncipes. O texto não fala se ela também estava dando uma festa de 7 dias, mas o texto diz que ela também fez um banquete, que ela também estava fazendo uma festa. E quando os servos, os eunucos do rei, vão até a rainha e falam qual que era o desejo do rei, o texto diz que ela se recusa a ir diante do rei e se apresentar. Isso gera no coração do rei uma ira tão grande que ele decide então, aconselhado pelos seus oficiais, ele decide depor a rainha do seu cargo. E o texto ele não rende o assunto. O texto diz que a partir daí o rei então ele aconselhado pelos seus oficiais, ele faz ali uma seleção. Ali é escolhida Esther. Vamos parar por aqui na história de Vasti. Qual que é a lição que nós aprendemos hoje com a história dessa mulher? Que lição nós podemos tirar dessa história? Bom, o que Vasti fez, o que a rainha Vasti fez, é o que muitas mulheres hoje têm feito com os seus maridos. Muitas conscientemente, outras talvez inconsciente, talvez não tenham conhecimento, mas estão praticando a mesma coisa. E isso tem aberto brechas terríveis dentro do casamento, no seu relacionamento com o seu esposo. Vasti, ela desonrou o seu marido diante de todos. E o seu marido era quem? Ele era a autoridade máxima naquele país, naquele império. Ele era o rei. Ele era o homem mais respeitado daquele lugar. Então, ela deveria também fazer jus a quem o marido dela era. Ele era a autoridade máxima, então ela deveria honrá-lo. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas ela não tinha obrigação de se apresentar porque o marido já estava bêbado. Independentemente de como aquele marido estava, ela poderia, em um outro momento, conversar com ele sobre a insatisfação dela. Ela poderia depois falar com ele sobre o comportamento dele, que ela não gostou. Mas naquele momento ela deveria ter se apresentado. Era só isso que ele tinha pedido, para que ela se apresentasse com a sua coroa real. Ele queria mostrar a sua beleza, ele queria mostrar a sua grande conquista. Certo ou errado, não vem ao caso aqui a gente discutir isso, porque nós estamos falando do rei Assuero, nós estamos falando da rainha Vasti. Então, talvez você esteja aí pensando, eu não concordo com o comportamento do rei. Ok, eu também não concordo. Mas não vamos discutir aqui o comportamento dele, é o comportamento dela. Então vamos lá. A rainha Vasti, ela quando se casou, porque a rainha Esther foi escolhida. A rainha Vasti, o texto não fala como que aconteceu o casamento. Mas geralmente acontecia-se os casamentos entre reis, eram casamentos de acordos, né? Um rei oferecia sua filha em casamento para um príncipe e ali faziam acordos de paz, enfim, era assim que se fazia. O texto não conta como que aconteceu o casamento do rei Assuero com a rainha Vasti. Mas o fato é que ela não foi escolhida como a rainha Esther.
Então, quando ela se casou com o rei Assuero, ela sabia das responsabilidades dela como rainha. Ela sabia que ela deveria se comportar diferentemente das outras mulheres do reino, porque ela deveria ser um exemplo. Hoje nós temos aí ainda alguns países com esse modelo de governo. E nós temos, então, algumas mulheres que elas têm esse nome, né? De rainha, de imperatriz. Observa como que é o comportamento dessas mulheres. Elas têm todo um jeito de se comportar diante das pessoas. É diferente. Eu não vou saber citar agora, porque eu não pesquisei isso para falar aqui, né? E não vem ao caso também. Mas essas mulheres, elas têm que agir diferente. Naquele tempo era a mesma coisa. A rainha Vasti, ela sabia de suas responsabilidades. E talvez por um capricho, talvez para mostrar até também o seu poder para as mulheres no qual ela estava dando um banquete. Talvez ela quis fazer isso até para mostrar para as outras mulheres, olha, eu também faço o que eu quero, eu também tenho poder. Não sei o porquê do comportamento de Vasti. Não sei. O fato é que a sua negligência, a sua recusa em se apresentar diante do rei, diante das pessoas, gerou vergonha na vida do rei e vergonha para ela também. Porque ela foi deposta do seu cargo de rainha, ela deixou de ser rainha, ela foi, né? Quem sabe ela foi mandada de volta para o seu país de origem, não sei. Isso gerou no coração do rei uma grande fúria que colocou outra rainha no lugar de Vasti. Como eu volto a dizer, certo ou errado, não venho ao caso aqui, mas a rainha Vasti, o comportamento dela não é um comportamento que nós devemos seguir. Por quê? Quando nós nos casamos, nós devemos assumir as responsabilidades de uma mulher casada. E quando essa mulher assume as responsabilidades de uma mulher casada, ela tem que saber que ela vai ter deveres. E vão existir algumas coisas que talvez ela não vai estar muito afim. Mas, se aqui nós estamos para aprender com a palavra de Deus, nós precisamos então ser moldadas e forjadas pela palavra. A Bíblia diz assim, olha, lá em Provérbios capítulo 12, versículo 4, a Bíblia fala assim, olha, que a mulher virtuosa coroa de honra o seu marido. Mas a mulher que procede vergonhosamente é como câncer em seus ossos. Olha que forte esse texto. Quantas mulheres têm desonrado seus maridos? E essa desonra talvez não seja como no grau, né, da rainha Vasti, porque afinal de contas ela era rainha. Mas você também é rainha, nós também somos a rainha do nosso lar. O nosso marido, ele é o rei e nós somos a rainha do nosso lar. Esse aqui, ó, é o nosso reino, é o nosso império. Aqui nós comandamos, aqui nós somos a autoridade máxima. Quando você fala mal do seu marido para a família, nas festas, para a vizinha, quando você fala mal do seu marido para os amigos dele, você está desonrando ele, você sabia disso? Quando você briga com o seu marido na frente das pessoas, quantas mulheres agem dessa forma? Às vezes está numa festa, ou às vezes num almoço em família, e aí a esposa ela chama a atenção do marido como se fosse um filho. Ela começa a brigar com ele, ou talvez a falar com ele de uma forma rude, de uma forma autoritária, e não tá nem aí para quem tá perto, desonra o marido, falando que ele tá fazendo errado, falando que aquilo, sei lá, é tanta as maneiras que são expostas, e vice-versa, gente, tem marido que faz isso com a esposa também. Mas como hoje eu tô falando aqui para mulheres,
Eu não vou ficar falando, o homem faz isso. Eu vou falar do que nós, como mulheres, fazemos, tá bom? E eu sei que o Espírito Santo vai usar um homem para falar com o marido de vocês. E aí vai dar tudo certo. Então vamos continuar aqui. Quando nós falamos mal do nosso marido para outras pessoas, quando nós brigamos com o nosso marido na frente de outras pessoas, nós também estamos desonrando. Estamos fazendo como Vasti fez. Estava ali todos os príncipes das 127 províncias reunidos naquela festa. Todas as pessoas, os moradores da capital do império, que era Suzã, estavam naquela festa. E quando o rei pede para ela se apresentar, ela se recusa. Ela desonrou o seu marido dizendo, olha, ele não manda em mim. É mais ou menos assim. E o que eu estou dizendo aqui hoje? Quando nós desonramos o nosso marido, nós estamos dizendo, olha, eu não honro meu marido, eu não honro meu casamento, eu não estou nem aí para ele, nem para meu casamento. E isso gera desonra e gera vergonha. Vasti, quando desonrou o seu marido, e nos deixa pensar em algo. Se Vasti fez aquele ato na frente de todos, o que mais essa mulher fazia antes? Porque o texto, como eu disse, não nos dá muita informação sobre ela. Mas eu não acredito que aquela tenha sido a primeira vez que Vasti tenha desonrado seu marido. Não sei, eu posso pensar nisso, né? Porque se ela fosse uma rainha honrada e que honrasse o seu rei, ela não iria fazer aquilo. Mas a desonra na vida de Vasti, acredito que não foi um caso isolado, não foi, nossa, ela fez um único caso e foi deposta do seu cargo. Não acredito que foi assim, mas essa é a minha maneira de pensar. E muitas vezes eu ouço muitas mulheres me procuram para conversar e muitas, às vezes, falam sobre, meu marido arrumou outra. Não estou dizendo que isso justifica, viu, meninas? Não estou dizendo. O adultério, ele é pecado, o adultério é algo terrível, a traição é algo terrível. Não estou justificando e nem fazendo apologia à traição, nem ao adultério. Frisa bem isso aí. Porém, muitas mulheres, por desonrarem os seus maridos, estão deixando lugares vazios na vida dos seus maridos. Olha o que aconteceu com Vasti. Por causa da sua desonra, ela abriu vaga lá no reino. E o que aconteceu? O rei colocou outra rainha no seu lugar. Muitas mulheres têm agido dessa forma. Por causa da desonra que elas cometem para com o seu marido, elas têm aberto brechas dentro do seu reino, que é o seu lar, que é o seu casamento. Por causa da desonra que elas têm cometido para com o seu marido, elas têm deixado lugar vago. Lugares que têm sido preenchidos muitas vezes por outra, infelizmente. Lugares que têm sido preenchidos talvez por um vício, porque todo vício é uma fuga. Não importa qual seja, todo vício é uma forma de fuga. É uma forma covarde de fuga? É, mas é uma fuga. Se você olha isso na psicologia, é uma fuga. Não estou justificando. Em nome de Jesus, entendam isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes você pode ser aquela que vai resgatar o seu casamento, a vida do seu marido. Isso talvez está nas suas mãos e sem saber você está jogando isso fora. Então pega essa chave aqui hoje que o Espírito Santo está trazendo para você. Pega isso no seu espírito hoje e preencha esses lugares que têm sido desocupados por causa da desonra que você tem cometido contra o seu marido.
Talvez você esteja aí agora pensando assim, mas você não conhece o meu marido, então você não sabe o que eu passo e ele não é um homem digno de honra. Lindonas, deixa eu falar uma coisa para vocês. Efésios capítulo 5 vai falar sobre o dever da mulher para com o marido e do marido para com a mulher. Lá no livro de Apocalipse, e também tem outras referências, mas eu não estou lembrando agora, vai dizer assim que cada um de nós vamos prestar contas das nossas obras para o Senhor. Perdão. Então, não olhe para o que o seu marido está fazendo. Ah, mas ele também não está me honrando. Faça a sua parte. Porque a parte dele não cabe a você fazer. A parte dele cabe a ele fazer. E se ele não estiver cumprindo a parte dele, ele vai prestar contas, não é para você, é para o seu pai. É para aquele que te criou. Você já pensou o que é isso? A gente tem que dar conta para Deus das nossas obras, das nossas atitudes. E deixa eu te falar uma coisa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós honramos a palavra de Deus, nós estamos acumulando sobre nós essas honras. Nós estamos, é como se estivéssemos fazendo um depósito diante do Senhor. Eu não sei se a palavra certa seria essa, mas é só para a gente entender aqui. Porque muitas vezes nós queremos sempre justificar. Ah, mas eu não honro meu marido porque ele também não me honra. Eu não honro porque ele não me respeita. Eu não honro porque ele não me ama. Lindona, se hoje Deus te trouxe aqui, Deus está colocando essa palavra diante de você, faça a sua parte. Porque um dia eu também pensei assim. Um dia eu também pensava assim, não, eu não vou fazer porque ele não está merecendo. Eu tenho que honrar a quem merece honra, ele não merece. Deixa eu te falar aqui. Só dele ser o seu marido, ele já é digno de honra. Porque a Bíblia fala para a esposa honrar o marido. E lá não está entre aspas, só o marido bonzinho que esteja honrando e respeitando sua esposa. Não está assim. Do mesmo jeito que Efésios capítulo 6, versículo 1, 2 e 3 vai falar: filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é um mandamento. Honra o seu pai e a sua mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Do mesmo jeito que lá está falando para os filhos honrarem o pai e a mãe, e não está entre aspas, só os pais que fizerem o papel de pai e mãe corretamente. Lá não está entre aspas assim. Está falando para os filhos honrarem seus pais. E pronto. Porque isso é um mandamento com uma promessa, para que vá bem e viva muitos anos sobre a terra. E viva bem. Então, independente se o pai e a mãe forem bons, lá está mandando honrar. O texto bíblico está mandando honrar. E deixa eu te falar mais uma coisa. Deus, ele honra a sua palavra. Se a palavra de Deus está dizendo para fazer, faça, porque isso vai ser bênção para você. Então, do mesmo jeito que ele fala para as mulheres honrarem seus maridos, falam para os servos honrarem seus senhores, e por aí vai. A honra na Bíblia é para todos. A Bíblia fala de honra sobre vários. Fala para a gente honrar as autoridades, fala que nós devemos honrar os nossos líderes. Enfim, o primeiro mandamento que está em Êxodo 20 é para honrar quem? A Deus. Amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Então, mulheres, quando a Bíblia fala para nós honrarmos o nosso marido, a Bíblia não está querendo, que você tem que se humilhar, porque não está dizendo isso. Lembre-se que todo mandamento bíblico é para a nossa proteção. É bênção para nós, não é coisa ruim.
Se você crê no poder da palavra de Deus, então creia de que quando a Bíblia fala que é para você honrar o seu marido, essa honra vai gerar bênção no seu casamento. A desonra de Vasti trouxe destruição para a vida dela. Apesar do casamento, daquela cultura, não ser como nós entendemos hoje, independente disso, o que nós queremos, o que nós precisamos hoje aqui aprender com a história da rainha Vasti é sobre a desonra. A desonra dela gerou a destituição do lugar aonde ela estava, que era um lugar de autoridade. Ela não honrou esse lugar de autoridade, por isso ela perdeu esse lugar. Quantos lugares você tem perdido aí dentro da sua casa? Quantos territórios você tem perdido na sua casa simplesmente pelo fato de você não honrar a autoridade máxima dentro da sua casa, que é o seu marido? Começa a analisar aí agora. Começa a pensar. Talvez o seu casamento já foi destruído. Talvez o seu marido, talvez você que está me ouvindo agora, talvez o seu marido, ele já está com outra mulher. E talvez você pode dizer assim, mas eu fiz tudo o que eu podia. Não estou dizendo aqui que você não fez, mas talvez você deixou lugares vazios e por isso eles foram ocupados. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Deus que nós servimos é um Deus de restauração e transformação. Ele é especialista em restaurar e transformar vidas. E ele pode transformar o seu casamento. Ele pode restaurar o seu lugar. Ele pode te devolver o seu reinado, o seu rei aí dentro da sua casa. É claro, lindonas, quando eu falo de rei e rainha, estou falando aqui no âmbito físico, porque o rei do nosso coração tem que ser Jesus, porque nós somos a noiva e ele é o noivo, espiritualmente falando. E ele tem que ser o centro de todas as coisas, tá bom? É só pra gente entender aí nessa questão da instituição, do casamento. O seu marido é o rei dentro da sua casa e você é a rainha. Mas se talvez esse lugar, o seu lugar de rainha, ele foi deposto, ele foi ocupado por outra, Deus ele tem o poder de te restituir. Vasti não servia o nosso Deus. Vasti, ela não conhecia o Deus que nós conhecemos. Por isso, Esté ocupou o lugar dela. E Esté conhecia. E aí, é claro, gente, nós estamos lá em outra cultura, lá está em outro contexto, não vamos confundir as coisas, tá? Mas, é muito importante nós entendermos isso. O que está na palavra de Deus é para ser cumprido. E quando a palavra de Deus, ela fala que nós temos que honrar, quando nós obedecemos, a palavra de Deus ela fala através do profeta Samuel. Samuel ele falou certa vez para Saul assim, olha, obedecer é melhor do que sacrificar. Quantas mulheres estão sacrificando ao invés de obedecer? E é tão fácil. Obedecer é tão fácil quando nós entendemos o porquê nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Porque isso traz benefícios para nós. Entende isso? Quando nós obedecemos, isso traz benefícios. Lindona, Deus ele cuida de nós os pequenos detalhes. E talvez é isso que está faltando para Deus trazer o seu marido para a presença dele. Você é o canal de bênçãos, você é o instrumento que Deus vai usar para restaurar o seu marido, para restaurar o seu casamento. E eu não estou falando isso aqui para você como um peso, como uma imposição, falando assim, você tem que salvar o seu marido. Não, porque o apóstolo Paulo ele fala lá no capítulo 7, ele fala assim, mulher, você não sabe se seu marido será salvo. Marido, você não sabe se a sua mulher será salva.
Ele está dizendo isso na questão da escolha, porque cada um tem a sua escolha. Mas o mesmo apóstolo Paulo também escreve em Coríntios, capítulo 13, que o amor, ele tudo espera, ele tudo crê. E esse amor de Deus em nós, ele nos traz essa paz, esse conforto de saber que eu não sei se o meu marido vai ser salvo, mas eu posso orar para que Deus convença o coração dele e ele seja salvo. Entende? E quando o apóstolo Paulo fala assim, mulher, você não sabe, ele está dizendo assim, olha, você não tem esse poder. Você não vai, não é você que faz. João capítulo 16, versículo 8 fala que o Espírito Santo é ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós oramos ao Senhor e obedecemos a sua palavra, ele se encarrega de fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quantas mulheres têm perdido o seu lugar dentro do seu lar, o seu posto de rainha, simplesmente porque não honram o seu marido? Têm cometido o mesmo erro que Vasti cometeu. Estão desonrando. Muitas estão desonrando nas pequenas coisas. Outras estão desonrando nas grandes coisas. Mulheres que acham que elas não precisam dar satisfação para o marido de nada. Ah, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu não devo satisfação para ele. Ah, eu não tenho que dar satisfação para ele, eu tenho que dar satisfação só para Deus. Ouço muitas mulheres falando assim. O meu marido não serve a Deus, ou o meu marido não tem a mesma fé, não tem a mesma visão, então eu não tenho que dar para ele satisfação. Tá errado. Não é porque talvez ele não conheça a palavra de Deus ou não obedeça que você não deva honrá-lo como seu marido. Porque aqui na terra, Deus colocou ele como autoridade sobre a sua vida. Ainda que ele não esteja exercendo essa autoridade conforme a palavra de Deus ensina. Mesmo assim, ele tem autoridade sobre a sua vida. E autoridade não é autoritarismo. Lembra disso, tá? Às vezes nós confundimos o texto. Tem muitas mulheres que estão aí sofrendo violência psicológica, violência doméstica. Eu sempre vou falar isso aqui, gente. Porque infelizmente tem muitas pessoas que interpretam o que a gente fala de maneira errada. Tem muitas mulheres que falam assim, porque eu tenho que ser submissa. Eu já ouvi falar de líderes que aconselham mulheres que estão apanhando do marido, aconselha, irmã, vai orar para Deus libertar. Não concordo. Está sofrendo violência, está correndo risco de morrer, é 190, lindona. 190, delegacia da mulher, busca ajuda de um parente próximo, de um amigo que vai poder te abrigar, te socorrer. Deus pode libertar, Deus pode transformar? Pode. Conheço casos de pessoas que passaram por tudo isso e Deus restaurou o casamento e hoje vive bem. Mas o marido precisou ser preso, precisou pagar diante da justiça pelos crimes, para depois Deus restaurar. Deus, ele não quebra princípios, não. Então, se você está passando por essa situação, se você conhece alguém que esteja passando por essa situação, não aconselha que tem que só orar, não. Orar, a gente tem que orar para tudo na vida. Mas se tá nesse nível, é 190, é denúncia, é delegacia da mulher. Ele vai ter que responder na justiça, independente de quem seja. Entendeu? Então eu gosto sempre de falar isso aqui, para não ficar aquele negócio assim, porque a pastora falou que a gente tem que honrar, independente de quem o marido seja. Não. Se ele é um homem violento, se ele é um homem que te ameaça,
que coloca a sua vida em risco, você pode orar pela vida dele sim, mas entrega ele para as autoridades também cuidar dele, tá bom? Mas voltando aqui, muitas mulheres estão perdendo seu lugar dentro do casamento, no coração do seu marido, pelo simples fato, que não é simples, que é grave, mas talvez ela ache que isso não tem nada a ver, pelo fato de desonrá-lo. Sabia que quando você expõe o seu marido diante das pessoas, você está desonrando? Quando você expõe as falhas, os erros do seu marido, você está desonrando. Quando você tira a autoridade do seu marido diante dos seus filhos, você está desonrando. Talvez o seu marido ele fala uma coisa, um exemplo que eu vejo muito acontecer. Por exemplo, os filhos adolescentes. Aí o filho pede para ir em determinado lugar. O marido fala, não vai, por causa disso e disso. Ou um exemplo, fala, não vai. Aí a mulher deixa o filho ir escondido. Está desonrando. Quando o pai proibiu de fazer algo, mas aí enquanto ele está no trabalho, a mãe deixa. Na hora que seu pai chegar, tem que guardar, tem que fazer. Está errado, você está desonrando, você está ensinando seu filho a desonrar o seu marido. Quando você fala mal do seu marido para os seus filhos, você está desonrando e ensinando seus filhos também a desonrar. Deixa eu te falar aqui mais uma coisa. Seus filhos não são seus confidentes. Tem muita esposa, tem muita mulher que desabafa problemas do seu casamento com os seus filhos. Tá errado. Você está desonrando seu marido e está ensinando seus filhos a desonrarem, está colocando no coração dos seus filhos mágoa de maneira desnecessária. E o seu problema com o seu marido não tem que ser discutido com os seus filhos. Aí você pode dizer, mas aqui em casa é tudo transparente. Não é, porque se fosse transparente, você não estava falando do seu marido para o seu filho, ou para sua filha. Entendeu? A rainha Vasti, ela pecou quando o seu marido estava dando uma festa e ela estava dando outra. A palavra de Deus fala que um reino dividido, ele não subsiste. Quantas mulheres não são parceiras dos seus maridos nos seus projetos? E maridos também que não são parceiros de suas esposas nos seus projetos. Mas como eu estou falando para a mulher, então eu vou falar aqui da mulher. Andar em comum acordo gera bênção, como o Salmo 133 diz, que aonde tem união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu digo isso, e eu já até testemunhei lá na igreja, na congregação, que assim, a minha casa tem mais de 10 anos que eu tô construindo a minha casa. A minha casa ela é bem grande, quem me acompanha aí no meu Instagram, lá no Meu Lar Minha Missão, que eu tenho esse Instagram aqui e tenho outro, Meu Lar Minha Missão. Lá eu posto mais coisas da minha vida pessoal. Então lá eu já até compartilhei isso, tem mais de 10 anos que eu estou construindo. E assim, houve um tempo em que parece que a construção não andava. Já era pra gente ter terminado essa casa. Nós não terminamos, sabe por quê? Porque antes era assim, olha, eu queria fazer uma coisa, meu marido queria fazer outra. E como eu trabalhava fora, eu tinha o meu dinheiro, eu falava assim, eu faço o que eu quero, então eu vou fazer isso. E ele, mas eu quero fazer isso, aí ficava. Um querendo fazer uma coisa, querendo fazer outra. Sabe o que acontecia? No final das contas, não terminava nem o que eu queria, nem o que ele queria. Começava um exemplo, rebocando um muro. Ficava pela metade. Começava o acabamento. A minha cozinha, ela ficou mais ou menos uns 5 anos ou mais. Com 2 paredes sem terminar o acabamento.
porque eu queria de um jeito, meu marido queria do outro. E coisinhas assim que foram ficando, sabe? A gente olhava assim, mas essa parede aqui, por que começou a rebocar e não terminou? Gente, às vezes do nada. O pedreiro abandonava o serviço, às vezes pegava outro, às vezes marcava de vir terminar e não terminava. Acontecia tanta coisa que não tem explicação. Sabe qual que é a explicação? Não havia comunhão entre eu e meu esposo. Por isso as coisas não andavam. Hoje, depois da pandemia, né? Eu deixei de trabalhar fora de casa, trabalho em casa. E a nossa renda hoje é menor, devido só o meu marido trabalhar fora, só ele gerar renda. Nós conseguimos fazer muito mais. Veio a pandemia, que para muitas pessoas foi muito difícil, mas para nós foi tão assim, Deus fez tantas coisas acontecerem que nós fizemos coisas que nesses 10 anos nós não fizemos. Por quê? Porque agora nós temos comunhão. Nós conversamos, colocamos no papel e chegamos a um acordo. Nós vamos fazer isso por causa disso. E aí fazemos uma lista de prioridades. E as coisas estão caminhando. Porque agora tem união, agora tem honra. Eu aprendi a honrar o meu marido, porque eu fazia muito isso. Às vezes nas festas de aniversário, no almoço em família, eu expunha os defeitos dele. Eu falava aquilo que não estava legal. Às vezes chamava a atenção dele na frente dos outros. E isso gerava o quê? Vergonha. Isso gerava lugares vazios dentro do meu casamento. Inclusive você que não conhece o meu testemunho, eu fui divorciada do meu marido durante quase 3 anos. Nós divorciamos e Deus restaurou nosso casamento, nós casamos de novo. Meu testemunho está lá no YouTube. O nome do canal é o mesmo desse Instagram aqui, desse perfil, Mulheres Forjadas pela Palavra. Depois que terminar essa live, vou deixar um link lá nos stories, então você que não assistiu, você pode assistir. Também no link da bio, você pode entrar e ir direto lá no meu canal e lá tá, testemunho de casamento. Então, você que ainda não conhece, vai lá para você ouvir. Lá eu resumo bastante aquilo que Deus fez, mas tudo isso aconteceu para quê? Para que eu aprendesse a honrar o meu marido. Hoje eu entendo o lugar que ele tem de autoridade aqui no nosso reino, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Eu sou a rainha desse lar e ele é o rei desse lar. Eu tenho que honrá-lo por causa da autoridade que foi concedida a ele. E ele também me honra, ele me respeita, ele me ama. Por quê? Porque eu tenho sido exemplo para ele. E muitas coisas que ele não sabia fazer, ele aprendeu a fazer olhando para mim. Por quê? Porque eu sou a boazinha, porque eu sou a melhor? Não. Porque eu entendi primeiro. Porque eu abri os meus olhos primeiro. Porque eu enxerguei aonde eu estava errada. E isso tem gerado bênçãos para o meu casamento. Meu casamento é perfeito? Não. Meu casamento não é perfeito. Porque não existe casamento perfeito. O único casamento perfeito é de Cristo e a igreja. E o apóstolo Paulo fala que o marido e a esposa é o exemplo, é o modelo, é o modelo de Cristo e a igreja. Olha que mistério, olha que coisa linda. Então, a representatividade de Cristo e a igreja na terra é quem? O marido e a esposa. Então, o casamento é uma bênção que Deus deu para o ser humano. Então, honrar o marido não depende se ele está merecendo, se ele é um homem honrado ou não. Isso não cabe a você julgar. Deixa para Deus. Porque a nossa justiça, ela é tendenciosa. Claro que você pode querer sim. Não é errado você querer um marido que te honre, que te respeite, que te ame, que cuide de você. Não é errado. Isso é bênção. Mas se Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra,
Comece dando o primeiro passo, comece fazendo. Vai plantando. Isso é sementes que estão sendo colocadas aí na sua mão para você plantar. Comece plantando. Comece fazendo. Daqui uns tempos, você vai começar a colher isso, assim como eu tenho colhido na minha vida. Hoje eu tenho vivido coisas que eu nunca imaginei viver. Mas eu tenho vivido, sabe por quê? Porque eu tenho plantado e esperado para colher. Ainda muita coisa precisa melhorar, tanto eu quanto ele precisamos melhorar. Mas eu entendi uma coisa, e eu quero deixar isso para você, para a gente encerrar. Eu entendi que tudo que eu fizer, eu primeiro tenho que fazer como para o Senhor. Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Faça de todo o coração como para o Senhor. E eu entendi também que eu tenho que prestar contas para Deus daquilo que eu fizer. E o meu marido também. O que ele fizer de errado, ele vai prestar contas não é para mim. Ele vai prestar contas para Deus. E isso é muito sério. Porque talvez, com a minha justiça própria, eu possa querer fazer alguma coisa. E talvez consiga. Mas será suficiente? Não. Agora, deixando para o meu Senhor, o meu Pai, julgar a minha causa, Ele vai julgar porque Ele é o justo juiz. Então, lindona, cuida do seu relacionamento com Deus. Eu sempre falo isso para as mulheres. Cuida do seu relacionamento com Deus. Mergulhe no seu relacionamento com Deus. Comece você obedecendo a palavra. Comece você, a partir de hoje, a honrar o seu marido. E você vai ver que esse seu comportamento diferente vai gerar mudanças nele. Alguns vão gerar mudança rápido, outros mais lento, mas vão começar a observar. Porque a honra, ela gera um ambiente de bênçãos dentro do seu casamento. Creia nisso. Creia nisso com todo o seu coração, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz para as mulheres honrarem os seus maridos. E fala para os maridos honrarem também as suas esposas. E acrescenta ainda para os maridos, lá no versículo 25. Maridos, amem as suas esposas, como Cristo fez, deem a sua vida por elas. Então, é muito mais sério do que a gente pensa essa questão da honra. Que o Espírito Santo ele possa continuar falando aí no seu coração durante todo esse dia. E comece a escrever aquilo que você precisa, as áreas da sua vida que você precisa começar a partir de hoje a honrar o seu marido. Comece a escrever aí as áreas que ele precisa hoje, que você precisa hoje começar a honrar. Não fica assim, mas ele não está merecendo. Não, esquece isso. Esquece mérito. Faça como para o Senhor, que você vai ver. Depois você vai me contar. Faça para o Senhor. Quando você lembrar assim, eu estou fazendo isso, mas ele não merece. Fala assim, mas Jesus merece. E eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para esse homem por causa de Jesus. Estou amando e honrando esse homem por causa de Jesus. Você vai ver que vai ficar mais leve. Vai ficar mais fácil. E quando vier a tentação que você pensar em falar mal dele, que você pensar em desonrá-lo, você vai lembrar. Respira fundo e pensa, eu estou fazendo para Jesus. Jesus é perfeito.
Meu marido não é perfeito, mas Jesus é. Começa a fazer isso, começa a fazer esse exercício que você vai ver como que vai ficar mais leve, vai ficar diferente. Você vai conseguir fazer de uma maneira leve. E isso é treinamento. Você não vai fazer tudo hoje. Vai ter hora que você vai ali escorregar, você vai... Se era um hábito que você tinha de fazer isso, de desonrá-lo, vai acontecer algumas vezes de você fazer, mas não fica, caiu, não fica no chão não. Levanta, sacode a poeira e continua. Continua. Pede perdão ao Senhor, se arrepende, pede perdão ao Senhor e continua. Continua, porque vai ser um processo. Se você quer ocupar de volta os lugares que estavam vazios aí no seu casamento, você precisa começar a honrar esse marido. Você precisa começar a honrá-lo. E é em todas as áreas da sua vida. Todas. Você tinha um hábito de falar mal? Para de falar mal. Você tinha um hábito de achar que é o meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Começa a honrá-lo. De que maneira? Entrando em acordo naquilo que vocês vão comprar, naquilo que vocês vão fazer. E aí muitas vão falar assim, mas se eu não fizer, ele não faz. Será mesmo? Ou será que é porque você não deixa ele fazer, então ele não ocupa o lugar que é dele? Mas isso é assunto para uma outra live. E aí nós vamos falar depois sobre isso. Então, lindonas, que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida, que o seu dia seja incrível, que seja um dia no qual o Espírito Santo ele continue aí, martelando no seu coração e na sua mente essa palavra. Leia de novo o texto de Esther, capítulo 1, medite na palavra, leia Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31, ore esse texto sobre a sua vida, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para trazer ao seu coração, para trazer aí no seu espírito as virtudes dessa mulher. E eu creio em nome de Jesus, que muitas coisas vão mudar. Você vai ocupar territórios que estavam sendo ocupados por outras pessoas ou por outras coisas, ou que ainda talvez estejam até vazios. Você vai voltar a dominar esses territórios, porque é seu lugar. Esse império aí é seu, esse reino é seu. O seu casamento é onde Deus quer te colocar para reinar, para dominar, porque é o seu lugar. Amém? Deus abençoe vocês, não esquece de compartilhar essa live com pelo menos 3 amigas, tá bom? Beijo, Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.